Crianças, hoje nós vamos continuar falando sobre pontuação, entonação e expressividade. Ontem eu já falei um pouquinho sobre o sinal de interrogação e o de exclamação. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outros sinais que também trazem significados, tá bom? Segunda questão. Leia em voz alta este trecho do poema Voo, tá? Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. É assim que a gente lê isso aqui, tá bom, criança? Por causa desses 3 pontinhos aqui, ó. São chamados de reticências, tá? Esses 3 pontinhos juntinhos, não é ponto final, não é ponto continuando, nós chamamos de reticências, tá? E por isso a gente tem que fazer uma leitura arrastada, igual eu estou fazendo aqui. Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Conversem sobre a entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesses versos, certo? Crianças, tanto nesses versos quanto em outras situações, as reticências elas servem para deixar a entender que algo está inacabado, ou seja, que tem coisas que ainda precisam ser ditas e que não foram ditas, certo? As reticências servem para isso, para expressar que mais coisas ainda devem ser ditas e não foram ditas. Terceiro, leia um trecho de um texto informativo. O nome do texto é Pombo Correio, tá? Olha aqui, criança, ó. O pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés. Uma mensagem que ela levará até sua casa. Olha só, criança, a expressão sua casa está em volta de um sinal que nós chamamos de aspas, tá? Por que foi colocada as aspas aqui na expressão sua casa? Porque essa expressão sua casa está significando outra coisa. O que ela significa? O ninho do passarinho. Então, sua casa é um ninho, mas a gente sabe que um ninho não é uma casa, né? Então, por isso que a expressão sua casa foi colocada entre as aspas. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos correios. Até hoje, em Paris, na França, eu coloquei aqui, ó, colocado os parênteses. Eu quero dizer que na França, é mais uma informação que eu estou dando sobre Paris. Tá? Paris fica onde? Fica na França. Então, eu estou dando uma informação a mais sobre Paris. Toda vez que eu quero informar algo a mais sobre alguma coisa que eu estou falando, eu coloco essa informação a mais dentro de parênteses. Tá bom? Por exemplo, Coroatá, que é banhada pelo rio Itapecuru. Eu vou colocar dentro de parênteses a expressão que é banhada pelo rio Itapecuru. Porque é uma expressão a mais, uma informação a mais que eu estou dando sobre Coroatá. Então, Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente, tá? Então, olha aqui, ó. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Tá aqui, ó. Aspas, certo? Ó. E aqui eu tenho os parênteses. Para que esses sinais foram usados no texto? Então, para que eles servem, criança? Ó, as aspas. Elas são usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. Ou seja, para mim não falar mais ninho de novo, tá? Que é de fato o lugar onde mora o passarinho, o correio, usaram a expressão sua casa. E por isso colocaram a expressão entre as aspas. Por quê? Porque a aspa é usada para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente da usual. A usual é ninho, a diferente é sua casa. Já o parêntese, para que ele serve, criança? Para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. Ó. Eu acrescentei que Paris fica na França.
Então, como eu acrescentei, como eu coloquei coisas a mais sobre Paris, então essa expressão na França ficou, tá? Entre parênteses, certo? Então, você vai colocar isso aqui nessa pergunta da letra A. E a letra B, você nem precisa escrever, tá bom? Porque não está te perguntando nada, na verdade. Aí, depois, você vai fazer essa questão, tá? Essa questão aqui que você pode considerá-la como letras B ou C, tá? Você pode considerá-la como letra C, certo? No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Ó, você vai ler. Ele está sem pontuação alguma. Por isso, criança, que ele não tem muito sentido, porque texto que não tem pontuação perde o sentido, certo? Perde a expressividade. Quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que assando a massa 2 vezes reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Biscuit significa assado 2 vezes. Agora você vai ter que reescrever aí no seu caderno, tá? Esse texto, usando sinais de pontuação. Professor, que sinais são esses? Olha, aspas, parênteses, ponto continuando, tá? A interrogação, o ponto de exclamação. Quem criou o biscoito? Vou escrever aqui para vocês, ó. Quem criou o biscoito? Eu estou fazendo uma pergunta, então qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar aqui? É o de interrogação. Aí começa. Os egípcios entre parênteses, porque eu vou dar uma informação a mais sobre eles, ó. Um povo da antiguidade. Ó. Um povo da antiguidade. Aí eu coloco, ó. Por quê? Porque é uma informação nova sobre os egípcios. Certo? Aí fizeram e você continua e vai fazendo a pontuação. Criança, toda vez que você vê uma palavra com letra maiúscula, tá? Por exemplo, eles, é porque antes tem que ter um pontinho continuando. No seu texto aqui você vai colocar o ponto continuando. Ó, porque agora ó, tem uma palavra aqui com letra maiúscula, é sinal de que houve um ponto. Outra situação, bem aqui, ó. Veja aqui, ó, tá? Aqui tem que ter um ponto, ó. Um ponto, certo? Aqui, ó, é o parêntese, certo? Você vai escrever aqui embaixo, ó, do jeito que eu estou fazendo, colocando os sinais de pontuação. Você vai ver outra situação em que vai ser preciso colocar o ponto de novo. É toda vez que tiver na frente uma palavra com letra inicial maiúscula. Será onde é que eu vou colocar uma aspa, tá? Vou colocar aspa aqui, ó, na palavrinha biscuit. Tá vendo? Então, você vai escrever aí todo esse texto de novo, colocando esses sinais no seu texto, tá bom? Boa sorte, capriche!